Amém? Saúdo todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do nono mandamento. O nono mandamento que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Diz assim: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Quando Deus coloca falso testemunho, Ele está falando nada mais do que mentira. Mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Deus é amor, justiça e a verdade. Eu estou abrindo hoje o nono mandamento para que nós possamos entender o teor, a complexidade deste mandamento, escrito pelo próprio dedo de Deus, quando Deus colocou as suas leis naquelas tábuas lá no Monte Sinai, que mandou seu servo ali levar e transmitir ao seu povo. Naquele momento, quando ele colocou lá Êxodo capítulo 20, versículo 1, e o Senhor levou o povo de fronte e começou a falar as suas leis, quer dizer, passando para esses ensinamentos. Então, nada mais é que esse mandamento diz: não minta, não levante falso testemunho, porque quando você mente, você é automático, vai agredir ou causar lesão a outra pessoa. Irmãos, este é o ministério Viva. Viva a vida. Viva a experiência com esse Deus. Viva a esperança de estar com Ele nos céus. O nosso objetivo, como de muitos irmãos que tem por aí, é transmitir o Evangelho como ele é, sem mascaração. A salvação ela é individual. Eu não posso nem salvar um filho meu, uma esposa. Eu não posso salvar nenhum parente meu. Mas eu tenho o dever e a obrigação de quê? De anunciar, como dispenseiro, ide. E fazer o ide anunciar quem? O Evangelho de Jesus Cristo. Assim como Ele me alcançou, que Deus abençoe e te alcance também. A todos aqueles que verem esse vídeo, que possam pensar, tirar suas conclusões, conhecer esse Deus. Todo mundo diz: Jesus te ama, Jesus te ama. Mas quem é Jesus? O que Ele fez? Por que Ele fez? Qual o objetivo? E para quê? Ele é Filho de Deus, para que houvesse uma reaproximação de nós com o Pai, com o objetivo de nos salvar. Isso é fato. É por isso que estamos aqui. Nós não somos melhores do que ninguém, mas estamos procurando fazer a diferença para que venhamos a nos tornar e fazer parte daquele grande exército dos novos remanescentes. Por isso que hoje estou trazendo para vocês o nono mandamento, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Existem muitas mentiras por aí. A mentira covarde, que você inventa a calúnia das pessoas para agredir, defamar. O 128 fala isso, sobre defamação. O artigo 200 do nosso artigo Código Penal 299, ele fala sobre inserir afirmações levianas contra as pessoas. Mentira. Também no Código Penal, no 142, também fala sobre inserir a mesma frase, mas fala de afirmações enganosas. Você está mentindo. Mas Deus já falou lá atrás, há milhares de anos: não minta, não dê falso testemunho. Você quer viver bem? Você quer viver bem com Deus? Vamos dar um passeio. O que a Bíblia nos fala sobre viver bem, falando a verdade, vivendo em verdade? No Salmo 34, no versículo 12 e 13, Deus nos dá a sua orientação. Salmo 34, versículo 12 e 13, diz assim: 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente.
Salmo 33, versículo 13. Guarda a tua língua do mal. O que Deus está dizendo? Não minta. Fale a verdade. Para que se cumpra, hoje você está conhecendo esta palavra que João 8:32. Conheça essa verdade. E deixe que o versículo 8:36, verdadeiramente o Filho do Homem, o Espírito Santo, te livre, te liberte, para que você fale a verdade. Porque eu tenho que entender que esse Deus está ao meu lado. Já lhe dei artigos das nossas leis atuais do homem, que você vai ser penalizado. Mas a lei de Deus já afirmou lá atrás, com o seu zelo e o seu cuidado, como pai, para que nós não venhamos a sofrer. E nós devemos, e outra coisa, Deus fala para a gente não encobrir os nossos defeitos. O homem que nasceu nessa terra e andou por essa terra, que Jesus permitiu, o nosso Deus, foi chamado Salomão como homem sábio. Por que Salomão fala para a gente na sua infinita sabedoria que Deus deu a ele? E ele compartilha conosco. Abra lá sua Bíblia no Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quando a gente encobre as nossas falhas, olha o que acontece. 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Se eu estou encobrindo os meus malfeitos, eu não vou prosperar. Não estou falando de finanças, mas é de vida, de paz. Mas se eu a confesso, eu vou ter paz de espírito. A paz que Jesus nos dá, que o mundo não tem para nos oferecer. É isso que o Senhor coloca para todos nós. No próprio livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 18, olha que Deus fala: o que anda em sinceridade salva-se, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Ande em sinceridade, fale a verdade. Porque se você andar enganosamente, levantando falsos, mentindo contra as pessoas, mentindo para Deus, você cairá. Eu posso até falar de pessoas que mentiram. É difícil, mas tem. Você se lembra lá em Gênesis, lá no começo, Gênesis capítulo 3, versículo 12, quando Deus chegou e perguntou de Adão por que ele estava nu, por que ele tinha transgredido a lei, ele diz assim: olha só, mentira, levantando um falso testemunho, jogando quem? A culpa para Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 12, foi a mulher que tu me deste. Olha só, passou logo querendo culpar Eva. Mentira, levantou um falso. Abraão, o pai da fé, também é homem, como eu e você, mentiu. Quando na terra, que ele saiu na terra de Gade, peregrinando ali lá pelo Egito, naquela parte lá, o que aconteceu? Ele chegou no território de quem era o rei Abimeleque. E ele, com medo, ele negou. Disse que Sara, pela sua formosura, falou que não era sua esposa, era sua irmã. Mentiu. Onde é que está essa história? Gênesis capítulo 20, versículo 1. Começa quando ele nega que Sara é sua esposa, mas sim sua irmã. Você está me entendendo? Estou falando de quem? De Abraão, pai da fé? É realmente seu exemplo. Tem lá na frente também que Deus provou ele quando ele pediu Isaque para demonstrar sua fé, para sacrificar. Verdade. Mas ele não deixa de ser homem, não deixou de ser homem como eu e você. Significa o quê? Que nós somos matéria, estamos aqui. E nós precisamos estar com Deus, firmes, precisando dele. Senão eu e você, nós somos alvos fáceis para o mal. O adversário meu e seu chama-se Lúcifer e Satanás. Ele conhece a Bíblia, ele conhece Jesus, ele conhece Deus, ele conhece o Espírito Santo. Mas ele não vive a verdade. Ele não foi liberto para a verdade. Eu falei lá na passagem de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o versículo 36 é bem claro.
para se cumprir o 32. Olha como a Bíblia como é um mistério de Deus. O versículo 36 diz que se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, quer dizer, se você realmente aceitar e largar as suas práticas, a mentira. Eu falei do artigo 299, falei do artigo 342, que afirmações é falso testemunho, é mentira da lei do homem. E Deus adverte, Êxodo capítulo 20, versículo 16, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Quem é você que está agredindo? Eu dei o exemplo de Adão, mentira covarde, fugiu da responsabilidade, acusou Eva. Eu falei de Abraão, com medo de ser morto, disse que Sara não era sua esposa. A mentira conveniente. Qual é o que você está usando? A covarde conveniente? Ou é aquela mentira cruel? Quem usa muito isso são os políticos, para agredir a imagem, para tirar os seus adversários de campo. E geralmente essas mentiras cruéis é movida por inveja, movida por ganância, que tenta destruir a imagem do homem. É mentira. Não dirás falso contra o teu irmão. O estudo é grande. Isso é só um filete. E eu te aconselho, pedir ao Espírito Santo que te oriente para que você leia a Bíblia. Procure viver a verdade em Cristo. Segue a gente lá. Compartilhe. Faça parte dos novos remanescentes. Tem muita gente por aí pregando a verdade. Eu sei que tem muito picareta, mas Deus está levantando muita gente por aí. Este é o Ministério Viva. Viva a vida. Viva a experiência de estar com esse Deus. E em seu coração, viva a esperança de estar com Ele. Amém? E Deus abençoe em nome de Jesus.